Piracicaba é a terra da viola. Então, na música caipira, nós temos duplas aí que foram precursoras no Brasil. Numa saudade que punge e mata, que sorte ingrata, longe daqui. Adoro os campos e horizonte, o céu e os montes que vejo aqui. Piracicaba que eu adoro tanto. Comecei quando eu trabalhava aqui no engenho, é assim, quem ensinou eu a tocar viola, ensinou, deu um começo foi o Melo, minha dupla era Milo e Melo, sabe? Então ele começamos a cantar, ele deu uma dica para nós, né? Começamos logo e já fomos para a rádio. Nós temos aqui um bigada, cururu, catira, são movimentos folclóricos que já se acabou em muitos lugares. E Piracicaba ainda mantém essa tradição ainda. Você vê grupos aí mantendo, passando de geração para geração e mantendo a cultura. Isso é importantíssimo. Você vê um Alessandro Pinesi, que é um músico jovem, que começou jovem estudando seresta, tocando, sabe, resgatando muita coisa antiga. Isso é importante também. Eu estava mexendo nos discos antigos meus lá e encontrei um disco de uma apresentação ao vivo de Cururu, que teve aqui no Sesc, daqui de Piracicaba, com o seu Zico Moreira e o Inho Serra. Putz, mas que lindo que é aquilo, que beleza, que saudade que dá, né? E o cururu é esse que a mãe e o pai faziam promessa para que fosse trabalhar longe. E antigamente tinha muita maleita, entendeu? Tifo, essas coisas todas. E em beira de rio buscar tora para poder navegar, buscar longe. Às vezes tinha alguém que voltava muito doente. Então a família fazia a promessa que quando o pessoal voltasse, depois de 30, 40 dias ou 2 meses que seja, fazia um altar preparado e aí fazia um terço, uma reza e chamava os cantadores, 4, na igreja Santa Cruz, na de Artemis, para cantar cururu, agradecendo a Deus. Era bastante religioso antigamente. Depois com o tempo foram mudando. Tinha aquele cururu de roda também. Cururu é fazer verso. Cururu é um desafio de cantador, né? Um canto que tu responde. E a torcida fica apreciando qual é que está cantando mais bom. O nego dá um ataque na gente e responde improvisado. Mas tirando disso, a gente canta aquilo que a gente já sabe. O desafio já é esse sistema que eu canto. Eu quero cantar louvando para todo esse povoado. Quero eu cantar bonito, por sorteio, por casado. Canta mais depressinha, com uma viola bem tocado. Vocês queiram ou que não queira, aqui está Moacir Siqueira, que canta em qualquer carreira, para cantar fundamentado. Quer dizer, então tem o cururu e tem o desafio, e tem a caninha verde. Caninha verde, para cantar caninha verde, não precisa imaginar, de qualquer folha de mato, tira verso para cantar. Uai, uai, tira verso para cantar, de qualquer folha de mato, tira verso para cantar. Entrei no meio de Serra, Pedro Chiquito, Parafuso, Dito João, Horácio Neto, Zico Moreira, Luizinho Rosa, João Davi, Silvio Pai, os maiores cantadores de cururu de toda a história do mundo. Vai. Eu comecei tocando viola. Toquei 9 anos encarregado para Luizinho Rosa e para Dito João. E depois resolveram apanhar eu para cantar e eu saí cantando até hoje. Cantei com a Berbueno, cantei com o Buenão. Na Rua do Porto de Piracicaba já cantei muitos anos. É violinha boa, hein? E nós conhecemos os maiores cantadores de cururu, Zico Moreira. Cheguemos a conhecer o João Davi, muito pouquinho, porque ele estava já nos tempos finais. E gostavam muito de viola, então nós cantávamos junto, acompanhava o cururu, mas cantando moda de viola, marcava show, a gente ia junto. Fazia o cururu e moda de viola. Cururu o primeiro que eu comecei a tocar viola foi o Parafuso. Depois do Parafuso eu comecei com o Horácio Neto também, sabe? Horácio, Janata Neto, Pedro Chiquito. Depois no final de tudo fui tocar viola para Inho Serra. Eu era assim, eu estava em casa deitado um pouquinho, já tinha que levantar para ir tocar cururu.
é assim, esse é o batidão. Depois tem o cururu, que cantava Horácio Neto. Meu irmão era um caboclo muito bom, muito querido, muito estimado. Tinha uma voz muito boa. Horácio Neto, considerada a voz mais boa do cururu. Nós deve ter acho que umas 50 duplas sertanejas de música raiz, música de viola e violão em Piracicaba. Afinação, 4 pontos, que eles podem entender e explicar melhor do que eu. Tem o chamado cebolão. Que é o cebolão é esse aqui. Depois tem o 4 pontos, fala 4 pontos, que é a afinação do violão, sabe? Afina a viola para o violão. São 2 que eu sei. E rio abaixo também tem. Existe no cururu o baixão, que é o famoso o lari-larai. A negadinha faz o baixão antigamente que fazia, que no parafuso fazia o lari-larai e o dandá. O Pedro Chiquito já fazia oh, lá, lá, oh, lá, 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 lá. Cada um fazia um tipo de baixão. Baixão canta os pais dele. Tem um assim. Oh, lá, 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 lá. Oh, lá, 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 lá. Oh, lá, 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 lá. Olê, lá, oi, lá, oi, E eu, de 70 para cá, que eu comecei mais novo no meio do pessoal, eu criei. Mas como é bonito lá na roça, numa paioça é a mulher que se quer bem, a gente tem o nosso Jesus no peito, vive alegre e satisfeito com aquilo que a gente tem. Impôs o divino, armou-se o divino, eu criei outro. Que viva o nosso Jesus menino, padeceu sobre a rua da amargura, sofreu como o pior do peregrino, e por nós foi até na sepultura. O seu poder, suas mãos, que nunca erra, paz a toda aqui na terra, e glória a Deus lá nas alturas. Tem muita música que eu conheço, umas 10 músicas antigas, já falo antiga, essa não acaba nunca, viu? Saudade Minha Terra, Cabocla Teresa, essa moda aí é uma moda que não acaba, nunca acaba. Mas essas modinhas que estão saindo agora com esses caras universitários, que saem essas músicas agora, é 2 meses, 3. Cada 2, 3 meses acaba tudo com as músicas. É bonito, né? Porque os caras são divertidos, são moços. Piracicaba também tem uma vertente da música folclórica que é muito forte. E o meu pai ele era festeiro do Divino. Ele que fazia as festas do Divino Espírito Santo, aqui lá na beira do rio, e ele tinha um rancho. E eu ia bastante nesse rancho com ele. E nesse rancho ele levava grandes artistas da música de raiz, da música sertaneja, a música sertaneja autêntica, né? Não é essa música sertaneja comercial de motel que a gente ouve hoje. Era uma música realmente autêntica. E lá eu conheci o Parafuso, eu conheci pessoas que hoje são célebres na história da música, vendo eles cantarem ali na frente, vendo eles fazerem improviso. Ficava fascinado com eles, com a facilidade que eles tinham e com a pureza daquela música. Porque se existia uma coisa que essa música tinha e que a música sertaneja hoje não tem mais, é pureza, né? Você vê que os sentimentos são colocados de forma cristalina, assim, sem nenhum tipo de contaminação de nada, entendeu? Ninguém pretendia nada a não ser passar beleza para os ouvintes. Aqui vai nossa homenagem ao herói da minha terra, saudoso Sebastião Bueno, conhecido Tonho Serra. Foi campeão de cururu, entre outros companheiros. Em toda a localidade, Tonho Serra deixou saudade por este Brasil inteiro. Muita festa do Divino no Largo do Pescador. O povão
aglomerava para ouvir o trovador. Um dia o rádio anunciou o fim do nosso artista. Piracicaba parou, toda a região chorou a morte do repentista. Triste dia foi aquele que fizemos a caminhada, levando nosso artista para a última morada. Mas como todo no mundo se retorna ao pó da terra, a sua hora chegou, muita gente conformou com a morte de Nho Serra. Esses dias eu fiquei procurando no YouTube e encontrei algumas gravações do Nho Serra, do Nho Chico, maravilhoso, Pedro Chiquito, Parafuso, né? Aquela coisa de viola mesmo que a gente tem e que está se perdendo aí, porque os universitários estão dando muita ajuda, né? A gente tem que parar de pedir ajuda aos universitários. Bom, não é nada contra quem gosta, mas a gente tem muita coisa de valor que está sendo guardada na gaveta, fazendo uma paródia aí do Rolando Boldrin, né? Vamos tirar o Brasil da gaveta, gente. Vamos tirar Piracicaba da gaveta. O Nho Serra, o saudoso Nho Serra, também nos ajudou muito. Parafuso, Pedro Chiquito. Era uma coisa muito íntima, porque o cururu também é uma cantiga caipira. Enfim, esses caipiras mais antigos sempre vinham aqui em casa, porque viajava em circo. Então vinha no Circo do Veneno e a poita era aqui em casa. Aí nós fazia uma janta, batia uma violinha e depois ia pro circo. Meu Chico fez muita moda boa, né? Compositor muito bom. Aquela moda que ele fez do caipira do sítio lá, eu gosto muito de escutar, pai. Caipira que foi pra cidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio para vir na cidade. Ele acabou na cidade, aconteceu que ele pegou uma carona com um amigo dele caminhoneiro, foram passear no Triângulo Mineiro. Aí ele olhando o lugar lá, ele gostou, vou fazer uma moda disso aí. Então o amigo dele duvidou, você faz nada. E fez o caboclo na cidade. O futuro da viola caipira, na verdade, ela não vai morrer, porque um disco não tem tempo de validade, né? Haja visto que tem disco do Cornélio Pires aí rodando, que tocam ainda. Mas, infelizmente, os compositores morreram quase todos. O Teddy Vieira, o Zé Fortuna, o Lorival dos Santos, o Macir dos Santos. Enfim, os compositores estão morrendo. Tem aqui um muito famoso, o Nho Chico, grande compositor, mas está com quase 90 anos. Música gravada, eu tenho 300 músicas. E as duplas jovens não tem aquele tombo de cantar moda caipira, porque já foram criados ouvindo coisa nova, então o ritmo é diferente. Tentam cantar e tocar que nem os violeiros antigos, mas não são capazes. Essa, infelizmente, é a verdade. Mas se tivesse uma sequência de valor, de compositor que fizesse moda atualizada, com linguajar sertanejo, não morria nunca, porque foi 29 gravada a primeira música caipira. Ano de 29. Nós estamos em 2013, quantos anos? E ela está aí, cantando moda daquele tempo, a moda da Pinga, da Nesita, tem 60 anos. E aí vem Mula Preta, vem o Luar do Sertão, vem a Piracicaba, vem a Moreninha Linda, vem a Saudade do Matão, a Saudade da Minha Terra, uma infinidade de sucesso um em cima do outro. Desde o começo do século passado, coral era assim, referência no Brasil aqui.
com o Erotides de Campos também, né? Fabiano Lozano, uma coisa, todo mundo mexia com música, já tinham conjuntos orquestrais, Festa do Divino com a tradição de tanto tempo, e depois coisas mais recentes como o Projeto Guri, e hoje nós temos faculdade de música também, licenciatura com a Unimep, então é uma cidade que tem uma riqueza muito grande. E os corais na cidade toda, assim. Claro, eu aqui na Exalc já estou há 16 anos. E nós temos, só aqui nós temos 3 grupos corais, não é? Numa faculdade. Então, assim, os clubes têm coral, vários encontros. Luzes e Vozes da Exalc está fazendo 18 anos. O Enacop já tem 7 anos, traz coros do Brasil, de outros países. Então, é uma riqueza musical, é uma riqueza tanto para quem quer trabalhar com música ou como quem quer usar a música como auxiliar de outras atividades. A questão filosófica que eu sempre trabalhei, sempre quis trabalhar em termos de educação musical, eu via na minha época que se queria estudar, você não achava professores. Existia conservatórios, como lá perto de Tietê, existia o Conservatório de Tatuí, aqui em Piracicaba, do Ernest Mahler. São trabalhos assim mais voltados para os compositores, compositores europeus, né? Da música dita, erudita. E eu sempre tive a preocupação assim, de abrir mais esse leque. Fazer um trabalho assim, mais direcionado também a compositores populares, não só da música popular brasileira, mas também da música em geral, entende? Da música dita popular, entende? Piracicaba desenvolveu muito, tem muita gente boa tocando, tem muitas casas de show hoje, tem muito espaço para tocar, ou seja, e tem um público interessado. O povo de Piracicaba gosta de música, gosta de artes, frequenta os eventos. Então eu acho que estamos num crescente em termos de produtividade cultural. Porque o cenário de Piracicaba era muito bom. Eram grandes músicos, né? E eu, por não ser um grande músico, não ter um histórico, né? Então era uma coisa, para mim, um degrau inalcançável, né? Eu olhava todos aqueles grandes músicos e falava, cara, eu não vou conseguir tocar nada aqui, porque só tem gente boa aqui. Eu olhava a galera que tocava, o Augustinho, por exemplo, que eu conhecia, que tocava na Roda do Porto, o próprio Rogerinho, que para mim era um dos melhores bateristas do Brasil. Então era um cenário tão bom que eu fiquei até com vergonha de tocar aqui em Piracicaba. E mais acompanhava. E aí veio o aprendizado, eu seguia todos eles, eu ia nos shows. Acho que um cenário muito bacana que teve aqui foi o cenário do rock alternativo, o cenário do indie rock, né? Como queira chamar, mas um cenário muito forte de bandas como Killing Jason, Happy Cow, eram bandas que tinham tudo para serem bandas populares internacionalmente, assim. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu tenho que ser muito bom para conseguir tocar perto desses caras. Então, isso me ajudou bastante, porque me fez querer aprender antes de fazer. E eu vejo que isso acontece muito aqui, assim, a concorrência é tão grande, a qualidade é tão grande dos músicos daqui, que você não pode fazer qualquer coisa, você não pode fazer um sonzinho, porque você vai ficar pequeno. Quando o Sovaco de Copa fazia show, metade da plateia era aluno de música, era estudante, era pessoa interessada em aprender. Acredito até que, sem ser pretensioso, foi um ícone, um divisor de águas assim, na música popular aqui em Piracicaba, que eu lembro que foi a primeira banda que tocava música instrumental de nível, assim, com os arranjos difíceis, onde tinha que estudar para tocar aquilo, né? Marquito Cavalcante liderando, então por esse nome você já tem uma ideia da barra que a gente passava para tocar as músicas, tinha que tocar perfeito, então a gente estudava muito, era o dia todo estudando. E a gente tocava num porãozinho ali na Rua 15, que era a casa da minha mãe, que era tinha uma janelinha que ficava para a rua. Isso também é marcante aqui na cidade, todo mundo comenta isso, porque a gente ficava o dia todo tocando, o dia todo dia.
Existia naquela época vários grupos que se formaram, principalmente grupos da universidade. Eu lembro do grupo Caara, aquele tempo, que era formado por uma pessoa que de repente trabalhou comigo também, o Marcos Cavalcante, que o Raul deve lembrar muito do Marquito. Foi uma referência excelente, e certos instrumentistas ligados ao violão. Me lembro muito de uma pessoa, do Guilherme, que assim, inclusive me deu assim muita direção, muita informação a respeito de tudo relacionado à questão dos compositores da música popular brasileira. Seu Sérgio Bellucco formou violonistas no Brasil todo. É assim, é uma referência de escola. E claro, muitos outros que vieram aí, porque o Alessandro Penese é um expoente no mundo. É assim, uma coisa muito especial. Tem tanta gente boa aqui em Piracicaba que me influenciou também musicalmente, não só musicalmente, como ser humano também, né? Tem muita gente, puxa vida. Então, o Marco Abreu foi uma pessoa muito importante assim na minha carreira musical e na formação também. Ele que me levou para Tatuí. Eu sei que o Marcão disse, olha, Marquito vai estar aí e tal, dando um seminário, você não quer participar? O cara é doutor em música. Eu falei, o quê? Doutor em música? Tá bom, eu vou lá. E aí, ter conhecido o Marquito foi uma reviravolta assim na minha cabeça também. Ele me viu tocando, gostou e falou, poxa, você tem que... Como você diria hoje em dia, você tem que ir para as cabeças, né? Você tem que estudar mesmo, tem que fazer faculdade, tem que... Aí eu fui atrás, né? Minha tia comentou com a minha mãe para que eu fizesse aula com Coimbra, com o Carlos Coimbra, né? E eu fui para lá, fiquei até uns 9 anos e tal. E ele me ensinou, ele e o filho dele, né, o Calito. Me ensinaram muito através de números e tal, tablatura. Aprendi a tocar algumas coisas, como isso. Que era muito em moda, né? Bem de violão. Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi, assim. Abismo de Rosas também. Minha mãe, minhas tias também gostavam muito disso porque elas me contavam sempre as histórias do pai delas, né? Meu avô, Chico Polvi, que infelizmente eu não conheci, tocava violão, cavaquinho, bandolim, e de uma certa forma foi uma espécie de herói para mim. Então, eu me lembro muito da minha mãe e minha tia contando que ele, quando tocava violão, parecia que tinham 2 violões tocando. Não, porque você ouvia de longe, pareciam 2 violões, né? Parecia 2 violões, que era um só. E aquilo ficou no meu imaginário, né? E acho que de alguma forma, toda vez que eu faço algum arranjo assim, eu tento fazer de conta que tem 2 violões tocando, né? Por causa dessa influência. Música é momento, né? Então, tem momento para você ouvir uma música erudita, tem um momento para você ouvir um rock, tem um momento para você ouvir um samba, um momento um pagode, num churrasco, na piscina. Eu acho que música é ocasião, é situação, é estado de espírito. Então, tem momento para tudo. Você pode... Eu procuro desfrutar de tudo isso. Qualquer estilo de música me toca, me emociona, se eu sentir que tem talento. Piracicaba, por mais que seja uma cidade do interior, ela respira arte em todos os sentidos, ela respira música de todos os estilos, né? Eu fico encantado assim, em poder contar para as pessoas de outras cidades que Piracicaba tinha
um polo do rock and roll muito forte, da MPB muito forte. Aí você vê bairros onde tem a cultura africana muito forte. Cara, Piracicaba é um mundo, né? É uma verdadeira festa das nações, né? A gente já produziu muita coisa aqui, inclusive sucessos nacionais como o Tato do Fala Mansa, que a primeira demo dele foi feita aqui em Piracicaba, nesse estúdio aqui. Um presente que eu dei a ele, inclusive, de aniversário. Um fato memorável, assim, pra gente foi o primeiro show em Piracicaba também, que acho que foi o momento onde eu voltei, né, pra casa, que foi no estádio do 15. E, cara, acho que o maior sonho que alguém pode ter, né, é voltar pra sua própria terra, né, e tocar num lugar como o Barão de Serra Negra, né, lotado. E eu lembro que era 9 horas da noite, começou a chover, mas não uma chuvinha, um chuvisco, mas uma chuva, cara, de enchente mesmo, assim. E eu falei, cara, não vai ter ninguém. Aí cheguei lá, cara, tinha 10 mil pessoas, e as 10 mil pessoas pegaram a lona que forrava o gramado e botaram na cabeça, assim. Então eram 10 mil pessoas embaixo de lona, assim, ó, segurando. Então foi até hoje um dos momentos memoráveis da banda, e eu fico feliz de ter sido em Piracicaba. E a partir daí, cara, a carreira deslanchou mesmo, né? Não só aqui, mas fora. Fizemos já 14 países, né? E continuamos ainda na Europa, está uma crescente muito grande do forró, inexplicavelmente. Eu acho que existe uma riqueza aqui de linguagens, de gêneros. Aqui você encontra regionais de choro, você encontra duplas sertanejas, duplas caipira, de raiz, você encontra grupos que trabalham em cima da questão da improvisação, de jazz, da bossa nova, banda de rock, entende? É uma cidade muito rica. Não sei porquê, acredito que seja também pelo aspecto das universidades que trazem formações diferenciadas de outras regiões. Então Piracicaba, primeiro, é uma cidade que sempre proporcionou ao artista se apresentar ao público, né? E isso não é em todo lugar que tem. Seja no barzinho, voz e violão, seja na banda underground, sempre isso aconteceu. Uma banda, um músico, ele começa a fazer sucesso aonde? Não é no Faustão, é no quarteirão, nos vizinhos. Os vizinhos começam, pô, legal o som, então, não sei o quê, não manda parar. Quando manda parar, você sente que tem alguma coisa... Então, eu acredito que o artista começa o seu sucesso na vizinhança. Na vizinhança mesmo. Quando ele está tocando, ele já vai saber se ele agradou ou não os vizinhos. Se começar a reclamar muito, é melhor estudar mais. E se o pessoal começar a pedir mais música, é que você está no caminho certo. Algumas bandas que eu montei, assim, que existe até hoje, dentro dessa linha, foi a Essência Feminina, que hoje mudou de nome, é o Choro de Saia, que é um grupo específico para choro. E o Corda Solta, que a princípio foi mais uma formação regional, que envolve mais o choro e a música popular em geral. Né? O trabalho de música em conjunto sempre foi um diferencial dentro da Escola de Música de Piracicaba. E eu sou fruto desse trabalho e desse incentivo. Então, sempre tenho trabalhado com conjuntos, tanto de orquestra, banda, corais de adultos, corais de criança, e uma vontade muito grande de unir tudo isso. Unir tudo isso porque são diferenças de idade, diferenças culturais, e com isso a gente consegue trazer o povo para a escola de música e trazer a escola de música para a universidade, que são pensamentos diferentes, mas todo mundo querendo fazer uma coisa junto. Então, temos tido aí vários projetos de datas festivas que de repente tem lá o pescador com a noiva da colina, tem a torcida do 15, tem o carnaval, tem o Natal, que fazem parte da nossa cultura, tem coisas do cinema.
e promovendo sempre coisas, reuniões com muita gente. Essa coisa de fazer coisa com muita gente funciona, porque você tem uma somatória de acertos e de erros que acabam fazendo assim, essa é a cara atual da música em Piracicaba. Recentemente a gente tocou em Dublin, por exemplo, e eu encontrei um cara lá tocando música irlandesa e era de Piracicaba. Então, em todo lugar, cara, que você vai, tem alguém de Piracicaba tocando, fazendo um som. E é engraçado como todos se conhecem. Você cita alguém, algum músico, né? O cara fala, pô, conheço, tal, conheço, amigo de não sei quem. Então, talvez seja isso também que faça a diferença, a união. Vários músicos de vários estilos musicais se encontrem. Acho que o maior exemplo disso seria o Falando da Vida, por exemplo, né? Que é um evento musical, um evento de pessoas que trabalham em outras áreas, mas que se juntam para fazer música. E virou uma tradição piracicabana, né? E que outra cidade tem isso, cara? Eu não conheço nenhuma, né? Onde vários profissionais se juntam para fazer música, para o povo ouvir. Isso é digno de uma cidade que sabe cultivar a sua própria cultura, né? Coisa dos professores que se reuniram para fazer o Falando da Vida. Quantos anos estamos fazendo aí? O Rogerinho na percussão também é referência no Brasil todo. É uma coisa, é uma efervescência musical essa cidade. E interessante que eu nunca fiquei longe daqui. Eu trabalhei em Campinas, eu trabalhei em São Paulo, eu cheguei a trabalhar nas 3 cidades, mas sem deixar de trabalhar aqui. E engraçado que na USP falaram assim, acho que você precisa sair da Barra da Saia dessa cidade. Olha, se você conhecesse essa cidade e o que ela tem para oferecer, assim, de trabalho e de possibilidades, você gostaria de trabalhar lá também. O Brasil, quando eu cheguei em 51, não tinha mais do que 10 orquestras sinfônicas. Hoje tem mais de 100. Quer dizer, um grande progresso. A música erudita, ela se popularizou um pouco mais que antes. Piracicaba foi um grande incentivador da coisa do Vila Lobos, que o Brasil tinha que, né, crescer cantando. Por causa da escola normal mesmo, né? Aquela coisa, e que depois misturou, quando chegou no Estado Novo, isso misturou, ficou sendo como, é o Estado, então vamos cortar a música, vamos cortar a arte da escola, né? Foi para trás. Mas a minha aproximação com a música erudita se deu através dos primeiros fascículos que foram editados aqui no Brasil, na época pela editora Abril. E esses fascículos traziam os compositores, cada fascículo era um compositor. Meu pai começou a comprar isso, sim, com mera curiosidade. Meu pai adorava comprar enciclopédias e coleções. E ele começou a comprar sem ter a menor ideia de que aquilo ia ser a minha primeira escola. E que eu ia aprender muita coisa ouvindo aquelas grandes orquestras, grandes solistas, pela primeira vez na minha vida. E tentava reproduzir no piano da minha casa, o concerto número 1 de Tchaikovsky de piano, essa coisa toda. Eu ia tirando tudo isso de ouvido, né, e me desenvolvendo bastante. Mozart, Bach, Chopin, ainda é a escola pra gente, de quantos anos atrás, né? Então tem compositores de 300 anos, 400, que até hoje é a base da escola. Então eu acredito que a técnica não vai mudar muito, é estudar. Daí o Vila Lobos disse que ele
é muito grato para o professor de piano dele, porque obrigou a estudar essa parte que só para ter uma ideia, né? Deu uma fuga. Piracicaba é uma cidade fortemente musical, né? Tanto no lado da música erudita, com a Escola de Música de Piracicaba, e todos os músicos que saíram daqui e fizeram grande carreira fora, continuam fazendo grande carreira. Você conseguir viajar e mostrar o trabalho e mostrar a música sacra, erudita, popular e folclórica para tanta gente e em um outro país foi muito interessante, porque agradar no seu país é uma coisa, seu familiar está ali, ele fica super feliz, ele vai prestigiar, mas num outro país, Portugal já foi um começo, olha, eles gostaram, mas entendiam as letras também. Agora a Polônia, né? 13 corais lá de 7 países diferentes, e russo gostando, de repente, por que eles foram gostar do Chico Buarque? Não foi pela letra. Então é bem interessante, porque não entendeu a letra e gostou da música. Então essa mensagem universal da música, assim, para a gente foi importante ver que ela existe mesmo, né? O Washington Varela, ele começou a estudar violino, mas o pai mais ou menos empurrou para ele estudar violino. Ele não gostava assim tanto do instrumento, não foi para frente. Não? O professor disse que parece que tem bom ouvido, ele tem talento, mas ele não gosta do violino. Né? Daí a pouco, então, ele viu o oboé, ele experimentou. Hoje ele é o catedrático do oboé na Universidade de Berlim, na Alemanha. É o melhor oboísta do mundo. Na música erudita tem muitos músicos aí tocando nas grandes orquestras do mundo, que saíram aqui, de criança, estudando aí na Escola do Mali. Então a gente tem que preservar. E hoje eu contribuo com o que eu consegui aprender, eu contribuo lá na Escola do Mali, ensinando ao pessoal que procura. É uma escola excelente, tem uma estrutura excelente para quem quer se aprofundar nos estudos. Aliás, a bateria é uma reunião de peças eruditas, como bumbo, caixa, pratos, que são de orquestra. Então, a técnica é a mesma. A mesma técnica do músico erudito para tocar tímpanos, vibrafone e esse tipo de instrumento é a técnica usada para tocar bateria. E Piracicaba é uma cidade muito interessante porque ela tem escola de música, que é uma coisa de erudita, vamos dizer, tudo formal, muito importante. Vamos dizer que nas faculdades, quando chega um aluno de Piracicaba, com certeza ele vai entrar. Ou na USP, ou na Unesp, ou na Unicamp, e eles sempre ficam esperando alguma coisa mais do que uma coisa de um nível médio. Eles esperam coisas boas. Logo o Teatro Municipal já me descobriu, me contratou, e eu entrei em Municipal, onde estou até hoje, completando 33 anos de Teatro Municipal. Né? Eu sou hoje o decano da casa, o maestro mais antigo e que mais regeu dentro daquela casa. E lá dentro do Teatro Municipal eu criei a Orquestra Experimental de Repertório, que é uma orquestra que toca, além de tocar todos os grandes mestres tradicionais, como Beethoven, Mozart, Brahms e tal, ela faz trilhas sonoras de filme, com projeção de filme, ela faz shows com grandes artistas da música popular brasileira, como Hermeto Pascoal, Gal Costa, da música popular internacional, como Wynton Marsalis, o Grupo Madre Deus, faz óperas, faz balés, etc. Então, é uma orquestra que tem um repertório tão amplo como nenhuma outra orquestra no Brasil tem, e é tão eclética como nenhuma outra orquestra é. E isso tudo tem o início em Piracicaba, entendeu? A liberdade que eu tinha aqui para escolher o que eu queria tocar, o que eu queria fazer, o que eu queria aprender, o que eu queria desenvolver. Isso tudo refletiu 20 anos depois, em São Paulo, na criação dessa orquestra, onde eu me senti de novo livre, inclusive o nome, né? Porque as orquestras chamam-se Orquestra Sinfônica ou Orquestra Filarmônica. Essa não tem nem sinfônica nem filarmônica no nome, ela chama Experimental de Repertório. Então, na época, 1990, né, quando ela foi fundada, a imprensa inteira me perguntava, mas maestro, o que significa isso? Né? Por que ela não é sinfônica nem filarmônica? O que significa experimental de repertório? Eu falei, olha, tem a ver mais com culinária do que com música,
porque é uma orquestra que experimenta todos os sabores da cozinha musical, da culinária musical. O Brasil ele não tinha muito contato com a Europa. Temos o fenômeno, por exemplo, o barroco mineiro, é uma música boa no estilo barroco que funcionou no Brasil, enquanto na Europa já existiam compositores como Beethoven, Schubert, quase a Europa estava no romantismo, na época do romantismo, enquanto o barroco ainda funcionava bastante bem no Brasil. Isso por falta de contato, porque a viagem levava uma semana ou mais, mas quando começaram então as viagens aéreas, daí então o Brasil progrediu muito no sentido tecnológico e também finalmente no sentido artístico, porque tinha cada vez mais contato. Antigamente os compositores brasileiros como Villa-Lobos, o mais famoso, eles viajavam para Paris para estudar com os europeus, né? O nome experimental acabou se irradiando por todo o Brasil em função dessa orquestra. E naquela época eu era apresentador de televisão também na TV Cultura, fiquei 5 anos. Então quando eu criei a orquestra, era o tempo que eu estava na TV Cultura e eu levava a orquestra para se apresentar na televisão todo mês. E isso fez com que essa orquestra nova, com esse nome esquisito, ficasse conhecida rapidamente em todas as TVs educativas do Brasil. Meu programa passava no Brasil inteiro, em toda a rede educativa do país. Então isso ajudou muito para catapultar o meu nome, o nome da orquestra, enfim. Dentro, evidentemente, eu não estou comparando com o episódio de música popular, com o universo da música popular, que é muito maior. Estou falando dentro do universo da música erudita, dentro do limite da popularidade de um artista erudito, nós chegamos ao máximo nessa época. Tinha que funcionar num lugar emprestado, que foi primeiro a Sociedade Italiana, depois, mais tarde, alugamos uma casa perto da atual Escola de Música. No fim, eu comprei um terreno onde ficava uma serraria, uma marcenaria que já não funcionava mais. Consegui por um bom preço. E daí, mais tarde, no ano 65, foi construído o prédio, que é a atual sala de concertos, que tem uma das melhores acústicas nas salas das salas de concerto brasileiras. De fazer a escola funcionar, mesmo construir um prédio novo, mas ainda coincidiu que eu tinha um talento de compositor e que atraiu depois cada vez mais alunos. E fizemos então os concursos jovens instrumentistas. De 2 em 2 anos a gente reuniu jovens músicos do Brasil inteiro, mais tarde até vieram da Argentina e da Europa. Eu tinha inicialmente feito peças para todos os instrumentos. Apesar do Mali ser muito erudito, ele é apaixonado pelo folclore brasileiro. Ele foi uma referência, né? Foi e é uma referência aqui para os músicos de Piracicaba e toda a região, um grande compositor, né? Eu sempre gostei muito de tocar aquele concerto que ele fez, em homenagem ao Sérgio Beluco, meu mestre. O Diálogo, uma peça para violão e orquestra, né? Eu achava muito interessante a forma com que ele conduzia as vozes, com que ele orquestrava, arranjava, né? É genial, né? O Mali é um caso à parte, né? Obviamente influenciou todo mundo aqui. Quando a arte entra no sangue de uma pessoa é definitivo, né? Ela não deixa mais. Bom, acho que eu já nasci pensando na música. Aprendi música antes de ler. Música é uma coisa divina, seja ela qual for, a não ser essas músicas extravagantes que tem por aí que não dá nem para criança assistir, né? Diversos indivíduos colaboram para fazer uma coisa maravilhosa, né? Buscar na fonte, assim, né? Tipo, não ficar estagnado com o que a mídia revela, né?
Porque eu acho que a música é um fator indispensável na formação do ser humano. A música é o melhor jeito de educar ou deseducar. Em cada letra ali tem a intenção de fazer o bem. Cururu era bonito naquele tempo antigo, cantava em poço de vino, em teatro, na praça. Eu acho divino isso. Tá levando pro público direto, fazendo aquele trabalho de evangelização da música, vamos dizer assim. Então acaba o cururueiro, mas não acaba o cururu. Porque o amor é igual parafuso que dentro da rosca vai. Só entra se for torcendo, porque batendo não vai. E depois que enferruja dentro, nem distorcendo não sai. E o dia que eu me casei, a alegria foi demais. Eu saí com a mulher na frente, a fiarada for atrás. Sou casado há 30 anos, eu nunca briguei com a Maria. Eu casei e vim para São Paulo, larguei ela na Bahia.